E a Ana falou algumas coisas aí, não sei se vocês pegaram, então vou parar algumas dicas que ela falou nesse decorrer aí, para que vocês possam prestar atenção. Primeira coisa, ela falou, olha, enquanto eu estava na faculdade, a minha viagem era para prestar concurso. E eu fazia todos os concursos que apareciam na minha frente, não importa qual fosse, e se eu pudesse ou não prestar, eu estava lá fazendo quando, claro, eu tinha condições para isso. Então, por exemplo, abriu magistratura, eu vou lá prestar. Porque uma coisa que muita gente me pergunta é o seguinte, oh, mas espera aí, eu nem comecei a estudar ainda, eu nem sei o que vai cair naquela prova. Eu tenho que começar a fazer prova desde já? Se eu estou na faculdade, se eu estou começando meus estudos. Eu tenho que começar a fazer prova de concurso? E acho que uma das coisas fundamentais é a pessoa fazer prova de concurso. Para ela conhecer como é uma prova, o tempo de prova, o que cai, o que não cai, para ela sentir aquele medo, aquela angústia de nunca vou conseguir isso. Mas pelo menos está fazendo isso ali quando está começando o estudo. E não vai ser surpreendido depois de estar 1, 2 anos estudando, né? Exatamente. Se você tem a possibilidade, né? Eu sei que aqui a gente vai ter gente que está na faculdade, gente que já terminou a faculdade. Você tem a possibilidade de fazer provas para treinar, ela é excelente. Ah, mas tem que viajar e aí vai ter um gasto. Então pega a prova depois e faça, mas faz uma simulação séria, né? Coloca ali o tempo de prova. Claro que não vai ser 100% igual ao ambiente da prova que você vai prestar, mas tenta criar um ambiente sem distração no celular, coloca como se fosse, porque isso é muito importante. Eu acho que, para mim, a minha trajetória de estudo, ela foi saudável por conta disso. E eu digo saudável no sentido de mental, porque eu vejo muitas pessoas que têm um estudo fantástico, que eu olhava para a pessoa e falava, nossa, a pessoa aí tá anos-luz na minha frente. Só que às vezes aquela pessoa já estava tão tensa com aquilo que o problema era mais na cabeça. Não era questão de saber ou não saber. E isso pra mim sempre foi muito leve, porque eu já sabia como funcionava a prova, eu já sabia tudo, de cor e salteado como que era. Porque eu tive essa oportunidade de prestar. Então, pelo menos tente fazer uma ou outra. Às vezes pode ser na sua cidade, porque tem prova que você tem que ir pra capital pra prestar, no seu estado. E tem prova que tem como fazer na cidade. Essas que tem que fazer na cidade, você não perde nada fazendo, mesmo que não seja o que você estuda. Você não tá indo ali para acertar tudo, você tá indo ali para sentir o ambiente de prova. Eu acho que isso é muito válido se você tem essa oportunidade. Sim, e eu sempre falo que tempo e dinheiro são duas coisas que as pessoas falam, ah, mas eu não tenho tempo para ir prestar prova, eu não tenho dinheiro para ir prestar prova. Isso tudo é relativo e é questão da pessoa priorizar, né? Ah, eu não vou prestar uma prova fora porque eu ainda não posso passar naquela prova, eu vou jogar meu dinheiro fora, prefiro gastar com uma outra coisa. Tudo bem, é uma escolha. Mas você tem que entender que muda. Muda você pegar um avião e ir prestar uma prova, muda você pegar um ônibus, ficar 6, 7 horas, chegar lá na véspera, aí você tá com uma adrenalina diferente, tá? Você não sabe se vai conseguir dormir bem ou não, você não está acostumado com aquilo, é uma situação completamente diferente, dá dor de barriga, às vezes o pessoal tem dor de barriga para ir fazer a prova. Você tem que encontrar os seus macetinhos. Eu brinco com... Brinco não, na verdade isso é sério. Toda vez que eu ia prestar a prova, na véspera, eu tomava pelo menos 2 ou 3 latinhas de cerveja. À noite. Não é uma recomendação, né? Que nem ação aqui. Isso não é uma recomendação, mas eu fazia isso. Por quê? Porque eu dormia muito melhor. Era a forma que eu conseguia relaxar e no outro dia tá bem. Claro que eu não podia beber muito, porque senão eu ia ficar de ressaca, não era esse o objetivo, mas era só o suficiente para me relaxar, para eu poder bater um papo de uma outra coisa, para eu colocar minha cabeça em outro lugar, porque ela ficava 200 por hora ali pensando só na prova, só no outro dia. E quem nunca viveu isso, vai pela primeira vez, vai ter um problema grande, porque vai encontrar algo diferente, né? Exato. O meu problema era não conseguir dormir muito bem na véspera da prova. Porque você tá indo dormir num lugar diferente, enfim, tem várias circunstâncias. Então, assim, eu nunca consegui dormir muito bem na véspera de prova. Já dividiu o quarto? Já dividi, mas assim, com pessoas que eu conhecia, amigas minhas que estavam na mesma situação e que também iam prestar a prova mais pra treinar, né? Porque aí, às vezes a pessoa faz isso para economizar um pouquinho, e aí a pessoa ronca. A pessoa não está acostumada a dormir com alguém que ronca. Tem tudo isso, tem que analisar antes. Nunca tive problema de roncar, que eu me lembro. Mas, enfim, era uma característica assim. Como eu falei pra vocês, sou de Maringá e as provas sempre eram em Curitiba. Curitiba é muito frio. Então, acho que essa era uma situação que me incomodava bastante. E eu tive que aprender a ir fazer prova, porque era uma característica minha. Eu não tinha uma boa noite de sono. Às vezes as pessoas falam que é muito importante. E aí, quanto mais a pessoa fala que é muito importante uma noite de sono boa antes da sua prova, mais aquilo me consumia e menos eu conseguia dormir. Mais tensa eu ficava. E aí, assim, eu não tenho problema nenhum pra dormir. Eu sou, tipo, encostou, dormiu, daqui a pouco se falar comigo, me cutucar, já tô dormindo. Mas na véspera de prova eu nunca dormi bem.
que eu tive que fazer? Me adaptar a isso. A prova que eu passei, eu não dormi bem também. Então, eu tive que desenvolver uma técnica para conseguir fazer uma boa prova mesmo dormindo mal. Legal.